Eu nunca imaginei que uma simples noite de Halloween fosse me deixar tão assustado. Tinha acabado de fazer 18 anos e meus amigos e eu decidimos fazer algo diferente depois que a maioria das crianças já tinha ido para casa. A ideia era dar uma volta pela vizinhança, passando pelas ruas tranquilas, onde as luzes estavam apagadas e não havia mais ninguém por perto. No começo, tudo parecia normal, mas, conforme avançávamos pelas ruas desertas, uma sensação de desconforto foi se instalando. Eu senti uma pressão no peito, como se alguém estivesse me observando, mas não consegui identificar nada. Quando um dos meus amigos comentou que estava com um pressentimento ruim, algo dentro de mim gelou. O que antes parecia ser uma noite comum começou a se transformar em algo mais sombrio e sem explicação. Nossos risos pararam, mas o silêncio que tomou conta do carro era ainda mais angustiante. Foi quando seguimos uma rua que parecia completamente isolada, mais fria do que as outras, com casas abandonadas e muros altos que pareciam se fechar ao nosso redor. O ar estava pesado e a luz das lâmpadas de rua parecia fraca, quase como se as sombras estivessem tomando conta da cidade. Meu corpo começou a reagir, minha pele arrepiava a cada curva e a sensação de estar sendo vigiado ficou ainda mais intensa. Quando finalmente percebi, um carro começou a aparecer no retrovisor. No início, achei que fosse coincidência, mas à medida que fomos avançando, ele continuava lá, mantendo uma distância, mas não deixando de nos seguir. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentava ignorar, mas o carro estava sempre ali, como uma sombra constante. Olhei para os meus amigos e vi que eles já haviam notado também. O clima de leve diversão desapareceu e tudo o que restou foi o silêncio e o medo compartilhado. Decidimos parar em um posto de conveniência, mas, sinceramente, não estava mais confortável. Estávamos tentando agir como se fosse só um susto bobo, mas minha cabeça estava a 1000 por hora, tentando entender o que estava acontecendo. O carro estava ali, atrás de nós, como se tivesse nos seguido até aquele ponto. Quando entrei na loja, o ar estava pesado, mas ao mesmo tempo, sentia um alívio temporário. Meus amigos estavam parados perto das prateleiras, como se estivessem esperando por algo, sem saber o que dizer ou fazer. A cada olhar que dava para a janela, meu estômago se revirava. A sensação de ser observado crescia, e uma parte de mim só queria sair dali o mais rápido possível. Quando saímos, o carro estava exatamente onde o deixamos, parado atrás do nosso. A atmosfera estava carregada e eu não conseguia mais ignorar o medo que se espalhava por todos. Tentamos agir normal, mas a verdade é que estávamos todos em pânico, sem saber o que fazer. Sentei no banco do motorista e, com as mãos tremendo, liguei o carro. A rua estava deserta, as casas apagadas, e o carro continuava ali, nos seguindo de perto, como se estivesse nos observando de uma forma que não conseguíamos entender. Não havia mais distância entre nós, só um carro escuro com faróis apagados colado na nossa traseira. Eu acelerei, tentando aumentar a distância, mas ele fez o mesmo. O pânico tomou conta de mim e comecei a sentir uma sensação de urgência, como se tudo fosse desabar em cima de nós a qualquer momento. Nossos olhos estavam fixos no retrovisor, mas o carro parecia sempre lá, seguindo cada movimento nosso. O som do motor era abafado, mas a sensação de pressão só aumentava. Não sabia o que fazer, só queria sair dali, mas não sabia se correr era o suficiente. Ele estava cada vez mais perto, e o medo de ser alcançado era palpável. Quando chegamos à entrada do nosso bairro, a realidade do que estava acontecendo finalmente me atingiu com força. O carro ainda estava ali, mais perto do que nunca. Eu não sabia quem estava atrás da gente ou o que queriam, mas a urgência de escapar parecia mais real do que nunca. Meu corpo estava tenso e a adrenalina me fazia sentir como se minhas mãos estivessem queimando no volante. A cada curva que fazíamos, o carro fazia o mesmo, nunca nos deixando escapar. A estrada parecia mais escura do que nunca e, por um momento, pensei que a rua não tivesse fim. Cada segundo que passava, o medo ficava mais real, mais palpável, e a sensação de estar sendo observado e perseguido só aumentava. Quando tentei acelerar ainda mais,
Um de meus amigos olhou para trás e disse que o carro estava agora tão perto que não podíamos mais negar que aquilo estava acontecendo. Finalmente, fizemos uma curva inesperada e eu segui a rua, acreditando que havíamos conseguido despistá-lo. O carro sumiu de vista e por um instante, todos nós soltamos um suspiro de alívio. Mas algo dentro de mim ainda não estava certo. Eu olhei rapidamente pelo retrovisor e ele não estava lá. Fui tomado por um alívio instável, mas a sensação de que havia sido seguido intencionalmente não me deixou em paz. Não entendia o que havia acontecido. Tentei racionalizar, mas o medo ainda se grudava em mim, como se o carro estivesse nos esperando em algum lugar mais à frente. Às vezes, até hoje, eu me pego olhando para trás quando passo por aquela rua, esperando ver os faróis brilhando novamente, mas nunca vejo. Mas sei que, de algum modo, o medo daquela noite vai continuar comigo, como uma sombra que nunca desaparece completamente. O que quer que tenha sido, aquela perseguição nunca teve uma explicação. E a incerteza de tudo isso é o que mais me assusta até hoje. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu estava em casa, sozinho, na noite de Halloween de 2021. A cidade estava estranhamente silenciosa, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém falava sobre isso. As luzes de Halloween piscavam nas casas ao redor, mas eu ainda sentia um frio na espinha, como se estivesse sendo observado, o que não fazia sentido. Eu morava em uma área tranquila, longe da agitação, e não era de se esperar que alguém passasse por ali. Mesmo assim, preparei a entrada, coloquei algumas abóboras e a tigela cheia de balas. Mas havia algo na noite de hoje que estava diferente. O silêncio parecia mais denso, e o medo começou a crescer dentro de mim, como se estivesse esperando uma visita, embora não soubesse quem. Quando a campainha tocou, o som cortou o ar denso e me fez pular de susto. Quando abri a porta, a sensação de estranheza foi imediata. O homem estava vestido de palhaço, mas não era um palhaço qualquer. Ele tinha os olhos vazios, sem brilho, e a maquiagem parecia escorrida, como se ele tivesse estado ali por muito tempo. O traje estava gasto, um pouco sujo, e parecia velho demais para ser apenas uma fantasia de Halloween. Eu estava paralisado, tentando entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, meu corpo estava em alerta. O rosto dele não tinha expressão, e o olhar fixo me deixou inquieto, como se ele estivesse esperando por algo de mim. "Doces", ele disse em uma voz baixa e rouca, e naquele momento, uma onda de pânico começou a me invadir. O que ele queria? Por que estava ali tão tarde, sozinho? Eu só queria fechar a porta e voltar para o meu lugar seguro, mas não conseguia ignorar aquela sensação de que algo estava profundamente errado. Tentei manter a calma, mas não conseguia. Meu corpo estava tenso, cada músculo contido, pronto para reagir, mas não sabia como. Eu comecei a procurar por uma explicação lógica, uma maneira de sair daquela situação sem perder o controle. "Já está tarde, não tenho mais nada", eu disse, tentando disfarçar a voz trêmula. Mas o homem não se moveu. Sua presença era esmagadora, como se ele ocupasse todo o espaço na minha entrada. Eu comecei a fechar a porta, mas, antes que pudesse, ele colocou o pé entre a fresta, forçando-a a parar. O meu coração disparou. Ele estava ali, com os olhos fixos em mim, e a expressão em seu rosto nunca mudou. Ele não estava se divertindo, não estava ali para um truque. Algo dentro de mim sabia que isso não era normal. "Deixe-me entrar", ele disse, e sua voz estava mais firme, mais ameaçadora. Não era uma pergunta, era uma ordem. Eu não sabia o que ele queria, mas sabia que não estava preparado para enfrentar aquilo. Com o pânico correndo pelas minhas veias, eu finalmente consegui empurrar a porta com toda a força que pude reunir, sentindo seu pé preso contra a madeira. O som de uma batida forte fez meu coração quase parar. Fechei a porta com um estrondo, travei a maçaneta e recuei para dentro da casa, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Eu estava suando, meu corpo gelado, e minha mente corria em círculos. O que eu deveria fazer?
De repente, o som de batidas na janela fez meu corpo dar um salto. Fui até a janela da sala, tentando ver algo, qualquer coisa, mas não havia nada lá. Eu podia jurar que a batida viera de fora, mas o silêncio que se seguiu me fez questionar se eu estava começando a ficar paranoico. Mas não demorou muito para que o som voltasse, agora vindo da cozinha. Ele estava lá fora, me cercando, e o pior é que eu não conseguia entender como ele estava se movendo tão rapidamente, sem fazer barulho, sem ser visto. O medo se transformou em um pânico irreversível. Eu estava congelado, incapaz de agir com clareza. A cada toque nas janelas, o pavor se intensificava. Eu peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei para a polícia, tentando explicar a situação. Minha voz soava estranha, como se não fosse minha. Alguém está batendo nas minhas janelas. Ele não vai embora. Eu estava a ponto de desmoronar, mas a atendente tentou me acalmar, dizendo que a patrulha estava a caminho. Cada segundo parecia uma eternidade, mas as batidas nas janelas não pararam. Elas eram cada vez mais rápidas, mais agressivas, como se ele estivesse ficando impaciente. Eu estava começando a me perguntar se ele estava na casa ou se estava apenas me observando de fora, mas cada vez que eu olhava, não via nada. O silêncio, depois do barulho das batidas, era o mais aterrorizante de tudo. Eu não sabia mais o que fazer, só queria que tudo isso acabasse. Quando a polícia chegou, o alívio foi imediato, mas logo se transformou em um sentimento de estranheza. Eles inspecionaram rapidamente as janelas e portas, disseram que parecia ser uma brincadeira de Halloween e que era melhor eu relaxar um pouco. Eu não estava relaxando, não após tudo aquilo. Eles se foram logo em seguida e eu fiquei sozinho novamente, em minha casa silenciosa. Mas algo não estava certo. Eu passei os dias seguintes em constante vigilância, sempre olhando pelas janelas, com medo de ver aquele palhaço novamente. Então, um mês depois, eu estava mexendo no meu celular, revisando algumas fotos que tirei naquela noite, quando notei algo estranho. Em uma foto da entrada da minha casa, lá estava ele. O homem de palhaço, parado na janela da cozinha, observando. Não era uma sombra ou reflexo, era ele. E eu não sei como ele fez aquilo, porque na hora em que tirei a foto, ele não estava lá. Eu não sei mais o que pensar. Talvez ele ainda esteja me observando. Ou pior, talvez ele nunca tenha ido embora.